Eu tenho notado as pessoas um pouco mais preocupadas em relação à sua própria vida de oração. Eu tenho notado que as pessoas estão desejando orar mais e orar com mais qualidade. Mas alguns pontos precisam ser observados. E aí, antes disso, eu queria te perguntar, como que está a sua vida de oração? Honestamente, que você acha a oração algo bem importante, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, eu te pergunto, as suas práticas diárias revelam que você realmente olha para a oração e acredita que ela seja definitiva e importante? Eu quero destacar alguns pontos que vão fazer com que você ore de forma melhor, de forma mais abrangente e de forma mais profunda. É sobre isso que eu quero te falar nesse vídeo, te dando 4 passos importantes para que você possa orar de forma melhor. Antes, porém, eu quero te pedir que já deixa o like aí nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, é muito importante, e comente aí agora como que você se sente hoje em relação à sua vida de oração. O legal logo de saída nesse vídeo é entender 1 Tessalonicenses 5,17. É quando a palavra de Deus nos fala assim, orai sem cessar. Ou seja, a ideia de orar é uma ideia de continuidade. Não é que você ore de forma isolada, não é que você ore um dia e não ore o outro, não é que você passe 24 horas orando. Por sinal, eu vou deixar aqui no card o meu vídeo falando sobre oração relâmpago, que é onde eu desenvolvo o pensamento sobre o valor das orações curtas e das orações longas. Isso é muito importante, não deixe de ver esse vídeo também, tá certo? Então, a vida de oração é uma vida de continuidade, e é isso que 1 Tessalonicenses 5,17 está nos indicando. Orai sem cessar, ou seja, ore o tempo todo, faça tudo a partir do lugar de oração. Isso significa que quando você entra em comunhão com Deus por meio da oração, você começa a ter paz, você começa a ter todas as inquietações colocadas debaixo do domínio do Senhor. O fato de falar com Deus por meio da oração muda a forma como a gente fala com as pessoas. Muda a forma como a gente reage diante de adversidades, como a gente reage diante de coisas imprevistas e também alimenta a nossa alma para que a gente consiga se manter equilibrado. Esse é um tempo de extrema necessidade que você seja equilibrado pelo relacionamento com Deus por meio de uma oração contínua. Amém? Então vamos lá? O primeiro passo é orar a palavra. Na minha experiência dos últimos 15 anos, estudando sobre oração, intercessão, batalha espiritual e ensinando isso a equipes de intercessão nas igrejas, eu aprendi que o primeiro passo para você começar a entrar no ambiente de oração é orando a palavra. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais até didático quando você começa lendo a palavra. Quando você abre a palavra em determinados versículos para abrir o seu tempo de oração, então você já sai debaixo de direção. Você já começa a encher aquele ambiente com a palavra. E aí, toda a perturbação que venha contra aquele tempo de oração, e a gente sabe que o inimigo tem se esmerado para trazer situações que te impeçam de orar. Você pode marcar tudo na sua agenda e fazer, mas na hora que você vai cumprir aquele tempo agendado de oração, sempre acontece alguma coisa muito urgente para te tirar daquele tempo. Então, quando você começa pela palavra, você já começa vencendo o inimigo. É como se você já começasse a orar dizendo assim, ó, fica quietinho aí, porque o inimigo se vence pela palavra. A palavra do Senhor nos ensina esse fundamento. Então, eu quero te ensinar a começar o seu tempo de oração, o seu momento devocional. Primeiro passo exercido, que é começar orando a palavra. Como pastor, de forma prática, o Salmo 23 seria um bom exercício para nós. Você vai começar ali o seu tempo de oração e você abre ali o Salmo 23 e você começa aquele tempo dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E por aí você já vai fluindo em cima dessa ideia de que Deus está pastoreando tudo, de que Ele está cuidando de tudo. Então, em cima disso, você vai gerando engajamento no seu coração, nas suas emoções, com o entendimento confessado naquele ambiente de que o Senhor é o seu pastor e de nada você terá falta. Quando você faz uma simples afirmação como essa de que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, você começa a se questionar: poxa, eu estou sentindo falta de algumas coisas. Será que eu tenho permitido que o Senhor seja de fato meu pastor? Então, só isso aí já te dá um pano de fundo para você investir um bom tempo de oração.
e isso é só a porta de entrada para um tempo precioso de oração. Então, tome nota disso. Primeiro passo para você orar com qualidade, para você orar melhor, é começar orando a palavra. Talvez você me pergunte, mas pastor, que tipo de versículo? Vou te falar, é bem simples, bem prático. Abre o Google, digita no Google aí, versículos para orar, ou versículos sobre oração. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como é que eu faço. Se eu preciso achar versículos para oração, então é só digitar, é bem intuitivo, claro, não tem nenhuma novidade aqui. E a gente vai encontrar aqui, né, vários versículos de oração. Você vai bater o olho aqui, vai ver, ó. E uns versículos te chamarão a atenção e outros dias, outro tipo de versículo. Isso já é o próprio Espírito Santo trabalhando em cima da abertura que você deu de mente e de alma por meio do Espírito Santo para ter um tempo de qualidade de oração. Deus enxerga que você está se preparando para aquele tempo. Olha, e Deus ele é tão apaixonado por nós. Pense na alegria do coração do Pai, quando Ele olha para você e te vê se preparando para abrir um tempo de oração. Olha como isso é precioso. Essa é uma chave poderosa que eu compartilho com você agora. Segundo passo para você ter uma vida de oração de mais qualidade, para você orar melhor, orar acreditando no que você está orando. Pastor, como assim? Acreditando no que eu estou orando? Sim, acreditando. Muitas vezes o peso, o cansaço, as dificuldades são tão grandes que você já começa a orar sem acreditar no que você está orando. Você mesmo não está dando crédito àquilo que você está submetendo a Deus por meio da oração. Talvez você ache que a sua situação é tão complicada que quando você vai orar, você diz assim: Senhor, me ajuda, Pai. Tenha misericórdia da minha vida. Me ajude a vencer esse problema no meu trabalho. Mas lá no seu coração, lá no fundinho, você está pensando: meu chefe é terrível. Não vai dar jeito. Eu vou orar aqui, mas não vai dar jeito. Às vezes você pode estar enfrentando dificuldades, por exemplo, no tempo da pandemia, você está com as emoções alteradas, você está enfrentando aí notícias que não são nada agradáveis. Então, às vezes, você vai orar, por exemplo, pelo Brasil, mas você já ora de uma perspectiva negativa, se você não prestar atenção. Você já ora: Senhor, abençoe o Brasil. Esses políticos, não sei não. Ó, Pai, eu te peço, cobre o Brasil, muda tudo na política, na economia do Brasil. Brasil, um país de terceiro mundo, vai de mal a pior. A gente não fala, mas pensa. Só que tem uma coisa: Deus conhece o que a gente fala e o que a gente pensa. O inimigo não, mas Deus sim. Então, nesse sentido que eu te falo de orar de forma positiva, de orar realmente acreditando no que você ora, isso é em relação a Deus, não é nem em relação à guerra do inimigo, é em relação a como Deus está te enxergando. Deus quer ver fé nas suas orações, Deus quer ver fé naquilo que você está falando. Se você se dedica a orar por algum objetivo, meu irmão, acredite que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, ainda mais quando existe um ambiente de fé. Então, esse segundo passo, anote aí no seu coração. Ore acreditando, por mais que lhe pareça difícil a situação ou o motivo de oração. O terceiro passo é: treine a sua mente para enxergar a alegria que existe no lugar de oração. A alegria que é existente a partir do momento de oração, do tempo de oração que você executa diante de Deus. Infelizmente, existe um pouco de antipatia quanto à oração. Quando alguém diz assim: meu irmão, você está precisando orar. A gente nunca enxerga isso, não em primeira instância, como algo agradável, como uma atitude de carinho ou como uma atitude até de proteção. A gente enxerga como algo cansativo, pesado, chato, irritante, eu diria. Sabe por quê? Porque diante da nossa correria, da nossa agenda cheia ou da nossa própria falta de atenção e responsabilidade diante das coisas de Deus, a oração passou a ser vista como uma coisa pesada, como uma coisa chata, como um instrumento de alguém que quer nos punir. Então essa é a informação generalizada que acaba chegando na nossa mente, o que é uma grande mentira. A oração é um lugar de delícias, a oração é um lugar de cura, um lugar de alegria, um lugar de plenitude de Deus. O lugar mais simples, o momento mais simples que você separar para estar com Deus por meio da oração, esse lugar torna-se um lugar de alegria. O Salmo 16, verso 11, por exemplo, nos diz que na sua presença existe
plenitude de alegria, existem delícias na sua presença por meio da oração. Então, eu preciso começar a treinar a minha mente, sabe? Isso não vai acontecer de uma hora para outra, isso não vai acontecer de forma natural. As coisas boas não acontecem naturalmente nesse mundo, nesse tempo. Precisam ser provocadas, precisam ser intencionais, precisam ser treinadas. Então você precisa treinar a sua mente no entendimento do que a palavra fala sobre oração. Oração é um lugar de cura, de libertação, é um lugar de aperfeiçoamento, é um lugar onde você encontra segurança, onde você se derrama, onde você pode ser verdadeiro, porque você está falando é com Deus, com o seu papai. Por meio da palavra, nós começamos a encontrar os fundamentos que nos levam a entender que a oração é boa, a oração é agradável, a oração nos fortalece, a oração é um lugar de alegria, de intimidade, de descanso, de renovo. Então, isso vai entrar na sua alma e ganhar corpo à medida que você permitir que o Espírito Santo possa regar a sua mente por meio da palavra e da comunhão com Deus. Então, nunca mais permita que a informação sobre a oração chegue a você como uma coisa pesada, cansativa, punitiva. Isso é mentira. A oração é extremamente agradável. A oração é um lugar de delícias, é um lugar onde o Pai se revela ao Filho e isso transforma a nossa vida completamente. O passo 4 é simplesmente olhar para a oração como um lugar de segurança, um lugar de refúgio, um lugar onde você pode abrir o seu coração a sós com o Pai, como está escrito em Mateus capítulo 6, entra no seu quarto, fecha a porta, fica ali sozinho com o Pai, fale a Ele em secreto, que em secreto te escuta, e ali o relacionamento cresce, avança, expande, você é curado, você é amadurecido, você é direcionado, aonde? Nesse lugar de segurança, nesse lugar a sós com o Pai. Mas não é só um lugar de estar sozinho com o Pai. O lugar de oração também é um lugar de segurança, porque você pode trazer outros que estejam na mesma perspectiva que você. Coisa linda é quando você dá a mão a outras pessoas, quando você se une a 2 ou 3 para entrar no lugar de oração, para gerar ali mesmo um lugar de oração. Pode ser dentro do ônibus, pode ser dentro do carro, pode ser na rua, pode ser numa praça, pode ser na porta da igreja, pode ser dentro da igreja, irmão, pode ser onde você quiser. Só precisa estar com o coração conectado na presença do Pai, com uma grande expectativa. E na verdade, esse é o sentido desse passo 4. Quando eu olho para a oração como um lugar que me traz segurança, eu começo ali a multiplicar a minha perspectiva de fé. O lugar seguro para mim é um lugar onde eu tenho fé que eu vou crescer, que eu não vou ser atacado, que eu vou ser aperfeiçoado, que eu posso falar o que eu quero, que eu posso abrir o meu coração, que eu não preciso esconder nada, porque aquele lugar é uma torre alta e segura, aonde eu posso estar diante do meu Pai com toda a inteireza da minha alma e do meu coração. Eu gosto desse termo de um lugar alto e seguro, uma torre alta e segura. Mas, apesar de gostar muito do termo torre, eu uso muito torre. Se você olhar os meus vídeos mais antigos aí, você vai ver que eu sempre finalizo alguma coisa importante que eu estou falando, dizendo da torre eu te vejo. Eu gosto, isso é uma coisa que marcou a minha vida. Realmente, quando eu estou intercedendo, eu me vejo num lugar alto. Na presença de Deus, eu me vejo num lugar privilegiado, de visão aberta sobre o campo. Então, quando eu estou intercedendo, quando eu estou orando, principalmente por alguém, eu me posiciono na torre para enxergar no mundo espiritual. Então, é muito comum, você vai ouvir isso ainda muito, se você assistir os meus próximos vídeos, eu acredito que você vai assistir, você vai me ver dizer isso, da torre eu te vejo, porque é um posicionamento. Mas olha só, eu estou falando isso para que você entenda que essa torre alta e segura que a gente acaba descobrindo, desenvolvendo esse quarto passo, que é estar na presença do Pai com segurança, estar se sentindo aceito nesse lugar de oração com o Pai, é que a torre não é um lugar de fuga. Isso é muito importante. A torre não é um lugar de fuga. A torre é um lugar, sim, de proteção, mas é um lugar avançado, é um lugar de movimentação. A gente não entra na torre para se esconder, porque quando você se esconde, ou você está fazendo alguma coisa errada, ou você começou a ter um medo que te faz ficar doente, ansioso, nervoso, fora do eixo. Então, jamais
use dessa perspectiva de entrar na presença do Pai com segurança por meio da oração e entrar num lugar alto e seguro que, na verdade, lá no fundo, o que você quer é não enfrentar as dificuldades, é não enfrentar as lutas, é não enfrentar situações que precisam ser enfrentadas para que você possa dar o próximo passo. Então, o lugar alto e seguro, o lugar de relacionamento com Deus, o lugar onde você se sente aceito pelo Pai, não é um lugar de fuga, é um lugar de segurança, é um lugar de desenvolvimento pessoal diante do Pai, diante do Deus Todo-Poderoso. Então, recapitulando, os 4 passos para que você possa orar melhor são: primeiro, comece orando usando a palavra. Isso é muito importante porque abre portas para que você tenha um engajamento e um direcionamento de alma e espírito para que tudo que está agitado se acalme e você possa absorver aquilo que está escrito na palavra do Senhor e isso traga direção às suas orações. Isso é muito importante. O segundo passo é orar acreditando no que você está orando. Não se permita entrar no momento de oração sem acreditar naquilo que você está colocando diante de Deus. Terceiro passo, treinar a sua mente para enxergar a alegria em meio à oração. Enxergar a alegria no ato de estar orando, no ato de estar falando com o Pai. Isso é muito importante. Oração não pode ser um lugar de tristeza, apesar de que muitas vezes a gente usa o tempo de oração, claro, para derramar o nosso coração, nossas tristezas. Mas, após isso, a gente se lembra que ali é um lugar de alegria, porque o simples fato de falar com Deus já é algo de extrema felicidade dentro do nosso coração. E olha só, esses não são os únicos passos que você pode dar para orar com mais qualidade, para orar de forma mais abrangente, mais profunda. Não, de forma alguma. Existem muitos outros passos que você mesmo vai buscar, porque o meu desejo aqui é futucar a sua alma e a sua mente inteligente para que você tenha sede de conhecer mais sobre a vida de oração e que você pratique isso. Eu espero que essas coisas possam te abençoar, que entender essas realidades possam trazer uma leveza e uma alegria de forma prática na sua vida de oração. Eu vou deixar aqui no card o meu vídeo sobre orações relâmpago para te ajudar nessa caminhada de desenvolvimento na sua vida de oração. E aí você já prepara o coração, porque daqui a 2 dias eu vou lançar o meu próximo vídeo com os 6 passos para organizar a sua vida de oração. E ainda vou te dar um e-book de presente, que é para você entender que Deus está trabalhando forte na sua vida para que você estruture a sua vida de oração, para que você organize a sua rotina. Amém? Eu vou te pedir que escreva aí nos comentários como essa palavra encontrou o seu coração, como é que você se sentiu desafiado, como é que está a sua rotina. Eu quero bater um papo com você. Eu quero que você comente, eu vou responder as suas questões e juntos nós vamos crescer sem dúvida alguma. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu espero que você possa sim continuar crescendo e encontrar leveza na vida de oração. Amém? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, deixar o seu comentário e é muito importante que você se inscreva e ative o sininho, ative as notificações para que os meus próximos vídeos você não fique de fora, você seja notificado e esteja aqui comigo para continuar essa escalada de crescimento na sua vida de oração. Amém? Da torre, eu te vejo. Beijo no coração.